Olá, dentistas e pacientes que seguem esse canal. O vídeo de hoje é para poder discutir um pouquinho sobre os erros que são muito comuns na implantodontia e como você evitar. Eu vou te dar dicas e trazer alguns insights para que você possa melhorar os seus casos, os seus resultados e a satisfação dos seus pacientes. Então venha conferir. Pessoal, antes de mais nada, para você aprender tanto as técnicas que eu ensino aqui no curso como essas dicas que eu vou falar hoje, você pode procurar aqui no link que tem na descrição os nossos cursos, tanto de especialização como de imersão, lá no sul da Bahia ou em Salvador. Vai ser um prazer receber vocês todos aqui. Bom, então vamos para o vídeo. O primeiro erro, e infelizmente o mais comum, tá? É o do comecinho, do início, é o planejamento, tá? Esse é o erro mais comum que a gente comete na implantodontia. E infelizmente, basicamente 90% de todos os problemas que vão surgir vem dessa fase, da fase do planejamento. Então eu vou deixar aqui 3 dicas para você evitar ou então fazer melhor o seu planejamento. O primeiro deles, o mais importante, que às vezes eu vejo um pouquinho de negligência, né, dos profissionais, é não ouvir a queixa do seu paciente. Você precisa entender muito bem o seu paciente, tá? Não olhe o seu paciente apenas como só a região edêntula, ou uma radiografia, uma tomografia, não é isso. Você precisa ouvir o seu paciente, entender qual é a queixa que ele tem, qual é a expectativa que ele tem, tanto estética como funcional, e principalmente quanto tempo e quanto dinheiro ele dispõe para aquele tratamento. Porque nunca vai ter só um caminho na implantodontia, sempre vão ter 2, 3, 4 tipos de tratamento que se encaixariam para aquele paciente. Então o grande segredo é escolher qual é o melhor para aquele paciente nas expectativas e no que ele dispõe para você poder trabalhar tranquilo, tá bom? A segunda dica ainda no planejamento é analisar os riscos. O que eu quero dizer com riscos? Qual o biotipo gengival que esse paciente tem? É um biotipo gengival fino ou não ceratinizado? Então é um risco a longo prazo, principalmente para a exposição do implante, para a periimplantite, para a ausência de proteção do seu implante. Segundo risco, a anatomia óssea. Aquele osso que tem disponível é suficiente para a colocação de um implante? Aquele osso que está disponível está localizado na posição ideal para instalar o implante? Então esse é um outro fator de risco muito relevante. Um terceiro fator de risco, qual é a carga protética, como que está a oclusão desse paciente, como é a relação entre as arcadas, tanto antero-posterior como lateralmente, mesial, distal, vestibular, lingual, aonde que aquele dente vai tocar o seu antagonista, onde o seu implante vai tocar o seu antagonista e como que vai ser a carga no seu implante, tá? Esses 3 fatores de risco são os fatores de risco que sempre levam ao sucesso do caso clínico. E o terceiro tem a ver também com um pouquinho do segundo, mas é sempre fazer o planejamento reverso. É a primeira coisa que a gente ensina nos cursos de especialização e às vezes é a primeira coisa que o dentista esquece de fazer quando ele vai para o seu consultório. Então nunca deixe de fazer isso, molde o seu paciente, entenda, escolha a melhor posição para a prótese, vá para a cirurgia com guia cirúrgico, tá bom? Que aí a gente vai garantir com que aquele planejamento seja bem realizado. O segundo erro mais comum é a escolha do seu implante. O que eu quero dizer com isso? Altura, diâmetro, mas também a geometria do seu implante, tá? Existem implantes que têm um desenho de rosca que são mais agressivos, que foram feitos para cortar osso, que estão indicados para osso com densidade menor. Outros, né, com menos poder de corte, com roscas mais quadradas, que foram feitos, por exemplo, para casos de instalação imediata de implante pós-exodontia. Então, escolher a geometria correta vai aumentar a sua chance de ter um bom travamento e fazer uma carga imediata, por exemplo, que é o que todo paciente procura hoje em dia. A segunda coisa é acertar no diâmetro e no comprimento. Mas como que a gente faz tudo isso, né? Tem a ver com o nosso planejamento, tá? Não existe a gente simular ou realizar um implante sem a simulação dele prévia, sem um planejamento digital, sem um exame de imagem adequado, sem os modelos do paciente, tá bom? Então escolham corretamente seu implante. E aí aqui nessa segunda dica, eu ainda vou falar além da escolha do implante ou junto da escolha do implante, é escolher uma marca correta, tá? Uma marca boa. Geralmente a gente escolhe pela qualidade.
Se você está escolhendo por preço, esse pode ser um erro grave que você esteja cometendo no seu planejamento e na sua realização dos seus implantes, tá? Implantes e marcas consagradas com mais estudos têm uma chance muito maior de dar certo. O terceiro erro muito comum é o posicionamento do implante. Então, se a gente fizer todo o planejamento direitinho, a simulação do implante, né, num planejamento digital, levar um guia cirúrgico, isso minimiza muito as chances de colocar o implante numa posição errada. Outra coisa que a gente pode fazer dentro da cirurgia é conferir com uma sonda milimetrada mesmo a posição do seu implante, tanto para os dentes vizinhos como entre eles, respeitar as distâncias biológicas. E aqui uma dica fundamental. Se você errou na posição do seu implante, refaça naquele mesmo momento, tá bom? Não prossiga com o seu implante numa posição inadequada, porque o seu implante numa posição inadequada, ele vai gerar alguns erros que podem levar à perda do implante, ou algumas consequências, na verdade. A primeira delas é que você vai tentar compensar proteticamente. E quando você tentar compensar proteticamente, dependendo dessa compensação, pode gerar muita sobrecarga no seu implante. E a sobrecarga protética nós sabemos que é uma das principais causas para se perder o implante. A segunda coisa é que se ele está mal posicionado, sem respeitar as distâncias biológicas, muito próximo de um implante com outro, ou do dente vizinho, isso vai gerar uma série de dificuldades de higienização do paciente. E essa higienização vai levar a uma inflamação local, uma periimplantite e a perda do implante também. Então, um implante em uma posição inadequada pode acontecer. O que a gente não pode deixar acontecer é a manutenção dele nessa posição errada. Então essa é a terceira dica fundamental. Peça a radiografia imediata pós-operatória e se durante a cirurgia você observou que o seu implante está na posição errada, refaça ele. Pessoal, tá gostando desse conteúdo? Tá te ajudando? Tá achando interessante essas dicas? Então clica aqui no joinha, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com o seu colega, com o seu paciente que você acredita que possa ajudar e se inscreva nesse canal para você receber esse vídeo e outros em primeira mão. Quarto erro muito comum, pessoal, não utilizar um guia cirúrgico. Então, nós podemos fazer aquele guia mais simples, né, feito no próprio modelinho, com uma plaquinha de acetato, onde a gente encaixa, né, o guia e coloca o paralelizador na hora da nossa cirurgia para conferir a posição, a saída protética. Mas também podemos utilizar, como vocês já viram em vários outros vídeos aqui, casos clínicos aqui no canal. E se por acaso você não viu, clica aqui em cima, que esse link vai te levar para um caso de cirurgia guiada. Mas a gente lança a mão dos guias, né, em cirurgia guiada. Veja que esse é um guia prototipado, tá? É um guia feito para o paciente. Então aqui nós temos algumas regiões edêntulas, onde esse guia vai se encaixar, né? E eu vou proceder a minha cirurgia através da cirurgia guiada, né? Mas isso aqui também está exemplificando o guia cirúrgico. Isso aqui ajuda muito a garantir a posição do seu implante. Então, a utilização do guia é uma dica fundamental que você não pode esquecer e não subestime a utilização de um guia cirúrgico. Se você já tem mais prática e mais experiência, continue usando. E o quinto e última dica extremamente importante é orientações pós-operatórias. Seu paciente precisa ser acompanhado 3 vezes nos 2 primeiros anos e 2 vezes a cada ano, sempre que ele fizer o seu implante com você depois, tá bom? Então ele precisa voltar para você poder identificar se existe uma perda óssea, se existe alguma inflamação na região e paralisar esse processo que pode levar à perda do seu implante de forma precoce. E também faça radiografias de acompanhamento. Instalou o implante, tem que ter uma radiografia imediata, porque aquela radiografia é o seu padrão, é o seu baseline, é o seu padrão de comparação com o tempo, para você saber se está tendo perda óssea ou não. Então, nós precisamos disso, de um acompanhamento pós-operatório adequado, e para isso nós precisamos de um paciente bem orientado. Então não negligencie, tá? Seja muito enfático em todas as recomendações e cuidados que o paciente precisa ter no pós-operatório e mantenha ele no seu consultório. E aí, pessoal, gostou do conteúdo? Deixa aqui o seu comentário se você gostou, deixa aqui a sua sugestão para o próximo conteúdo. E se você tiver alguma dica que eu não comentei aqui ou alguma dúvida sobre alguma dica que eu falei, deixa aqui nos comentários também que vai ser um prazer conversar com vocês. Não deixe de clicar aqui no joinha,
faça parte, se inscreva no nosso canal e compartilhe com quem você acha que isso pode ajudar. E se você quer aprender um pouquinho mais, tanto sobre a cirurgia guiada como esses planejamentos, acesse também na descrição do vídeo os nossos cursos de especialização e aperfeiçoamento. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.